Olá, pessoal, né? Boa tarde, né? Hoje eu vou ter que gravar com óculos, né? Não gosto muito por causa do reflexo, né? Fica dando no vídeo, mas eu vou precisar porque a letra dessa Bíblia aqui é muito humildinha, olha pra isso. Muito pequenininha, eu não consigo enxergar. Sem o óculos fica muito difícil. Então, hoje a gente vai começar com Daniel, capítulo 1. Né? Então eu vou ler aqui o capítulo para vocês, né? E aí a gente já começa com o primeiro estudo de Daniel 1. E bora lá, a gente vai conhecer um pouco sobre a educação de Daniel e de seus companheiros, né? Então bora lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, né, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então foi Deus que permitiu que Babilônia levasse o seu povo cativo e também alguns dos utensílios, né, do templo. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Aqui é a casa do Deus de Nabucodonosor, né? E os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Eunucos, para quem não sabe, são homens, né? Que eram levados cativos, né? Como escravo, e eles cortavam a genitália do homem, né? Porque eles não poderiam ter relações com as mulheres do reino ali, né? Porque o rei, né, naquela época tinha um monte de mulher, então não podia ter nenhum relacionamento com eles. E eles sempre escolhiam os homens mais bonitos, né, jovens, com boa afeição, essas coisas. Então, para não ter esse tipo de coisa, então eles, né, cortavam os negócios dos homens. Então eles se tornavam eunucos, né? Que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, aqui tá falando que quando Nabucodonosor ele pegou e levou preso, né, como escravo, os filhos de Israel, eles pegaram os nobres e o pessoal da realeza, né? Tipo príncipes, né? É isso que tá falando aqui. Jovens sem nenhum defeito. Olha que lembra do santuário, né? Que o cordeirinho tinha que ser oferecido sem nenhum defeito. Então, Nabucodonosor também ele queria os jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, aqui eles queriam quem? Olha só a excelência do povo de Israel, né? Aqui eles pegaram os jovens, né? Os jovens aqui é tipo, sei lá, 15, 17, 18 anos, eram jovens, tipo adolescentes. Então, sem nenhum defeito, e eles tinham o quê? Boa aparência. Aqueles negócios que eles passam nos filmes, que o povo de Deus era tudo feio, né? Tudo parecendo um mendigo, né? Com aquelas roupas todas feias. É tudo mentira. Porque, ó, aqui a gente tá vendo aqui que eles tinham boa aparência, eram instruídos, né?
em toda sabedoria e doutos em ciência. Então, eram pessoas muito cultas, né? E eram versados no conhecimento, e eram versados em conhecimento, né? No conhecimento. Então, a gente vê aqui que o povo de Israel era pessoas cultas, né? Muito sábias, tinham conhecimento e ciência extraordinário, né? Eram doutores. E que tinha boa aparência e não tinha defeito, né? Guarda essas informações. Que ele queria que fosse servir no palácio para ensinar a língua dos caldeus. Então, determinou-lhes o rei a ração, gente, achando que é cachorro. A ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, esses 4 adolescentes, né, eram de boa aparência, sem defeito, eles eram dotados, né, instruídos em toda sabedoria, dotados em ciências, versáteis no conhecimento. Então, uma descrição dos 4, né, bem explícita aqui, bem no primeiro capítulo de Daniel. Então, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar. Então, Daniel começou a chamar Belsazar. Ananias começou a chamar Sadraque. E Misael começou a chamar Mesaque. E Azarias começou a chamar Abednego, né? Que são deuses lá que eles colocaram no nome para poder mudar o caráter, né, desses adolescentes. Mas a gente viu, né, na história que isso não funcionou. Ela não colou Nabucodonosor, né? A sua mudança de nome não colou. Então, nada adiantou. Por quê? O ensinamento que eles tiveram com seus pais, né, tinha criado raízes profundas. Então, por mais que Nabucodonosor tentasse tirar deles o caráter, já não era mais possível, porque o caráter de Deus já estava enraizado com raízes profundas neles. Então, por isso que Nabucodonosor mudou, né, o nome deles para tentar mudar o caráter deles. Como sei disso? Apocalipse, né? Que lá tem uma partezinha que fala do caráter, né? Que Deus vai nos nomear através daquela pedrinha branca com um novo nome, que é um nome baseado no nosso caráter. Então, é isso que Nabucodonosor queria fazer, mudar o nome deles, colocando o nome de deuses pagãos, né, nos filhos de Israel, né, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, Deus permitiu que eles fossem presos
né, fossem mutilados, né, porque foram cortados as partes deles, né, para serem eunucos e servirem no reino, né, de Nabucodonosor. Mas Deus teve misericórdia, porque Deus estava o tempo todo com eles, porque eles faziam parte de um propósito maior, que era revelar a Deus o que Deus pode fazer por nós hoje, se, né, quisermos obedecer como Daniel e seus amigos fizeram, né? Isso que era só adolescentes, né? Não era adultos como a maioria de hoje é, né? Então, bora lá. Já tá terminando, já tá no 10. Terminando no 21. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, tá falando de Nabucodonosor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da nossa idade. Assim, poreis. Ai, gente, aqui tá difícil. Poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Aí então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-te os teus servos 10 dias. Então, Daniel, ele pediu 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem nas finas iguarias do rei, e segundo virem, agir com os teus servos. Essa versão aqui, gente, ela é a revista e atualizada. Então, para vocês, né, identificarem aí a linguagem. Então, o que aconteceu? Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, que devia beber, e lhes dava legumes. Então, aqui a gente pode trazer isso para nossa realidade hoje. Por quê? Deus deu um regime alimentar para o povo dele, que é frutas, legumes, grãos, ervas, né? E aí tem até o capim santo, né? Que a gente faz chá. Então, para que a gente se alimente de forma correta. Então, nem todo mundo segue isso, né? Eu, né, tô balangando ainda. Então, estamos, né, no caminho, né, de Daniel. Estamos, né, andando, né, vamos dizer assim. Então, se a gente obedece a Deus, como foi os 4, né, e a gente pedir a Deus, né, a gente pode conseguir a mesma coisa que Daniel, ficar 10 vezes mais inteligente do que a maioria do mundo. Então, só que a gente tem que ser fiel na alimentação. Por quê? O rei, ele queria mudar o caráter dos adolescentes, os 4 amigos, e queria mudar a alimentação. E é isso que hoje o diabo tá fazendo com a gente. Tá dando a gente comida que não é comida, né? É besteira. Só que o nosso paladar
como é um paladar que já está corrompido, a gente gosta disso, né? Mas não deve. Então, para o ser humano que, né, já experimentou, é difícil, mas é possível. Então, devagarzinho, Deus vai ajudando. Então, Deus está trabalhando em nós para que possamos ser como os 4 amigos aqui, né, da história de Daniel, e vencer assim como ele venceu. E Deus tem misericórdia, né? Então, aqui a gente continua no verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha aqui, né? Um alertinho aqui pra gente, ó. Se a gente pedir, né? A gente pode receber também, né? O conhecimento, né? Tá escrito aqui. A inteligência em toda a cultura e sabedoria, né? E mais, Deus dá um bônus aqui, né? Visões e sonhos. Então, tá aí um hashtag fica a dica. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Então, aqui termina a história do 1º capítulo falando sobre Daniel e seus amigos. E fica aí para nós, né, a lição. A gente deve seguir, né, a orientação de Deus para que a gente possa ser doutos, né, em conhecimento, inteligência, né, em toda a ciência, né, fala aqui também. E também esse bônus que Deus deu a Daniel, ser 10 vezes mais inteligente e receber sonhos e visão. Mas agora a gente vai começar o estudo do capítulo de Daniel, né? Já que a gente já viu aqui a primeira parte da história de Daniel, agora a gente vai para o estudo, né? Que Deus impressionou meu coração para que eu começasse do começo, mas que eu falasse sobre a história de Daniel, que, né, para o nosso tempo é super, como fala, é importante, né, porque também fala um pouquinho da gente, do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que abrir mão e do que a gente tem que não abrir mão, né, de jeito nenhum, como Daniel e seus amigos, eles não abriram mão dos ensinamentos, né, de seus pais e nem da alimentação de Deus. Então, bora lá. Então, a opinião tradicional de judeus e de cristãos é que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro no grande império da Babilônia. De acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Mateus 24, o verso 15. Aí vocês, né, dão uma lida aí, porque aqui eu vou ler o comentário, né? Porque
pra mim achar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, 24. Ó, consegui. 24:15. Aqui. É que é muito pequenininho, gente. Aqui 24:15, né? Mateus, certo. Então aqui fala da grande tribulação. Então, quando, pois, virdes a abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, aqui se refere, né, do período que houve a destruição do santuário, né, do segundo santuário de Deus. E aqui tá falando o quê? Quem lê, entenda. E aqui, gente, Mateus 24 tá falando da sequência, né, que vai acontecer. Os acontecimentos para o nosso tempo. Então, tá falando justamente do tempo que a gente está vivendo hoje, o tempo do fim. Se você ainda não sabe, tem vídeo no canal. E saiba agora, né, que a gente está vivendo o tempo do fim. Por que do fim? Quando a gente estuda, no caso a gente vai estudar ainda de novo, né, a estátua de Nabucodonosor, a gente vê que a gente está na unha da estátua. Então, passou o reinado, o império, né, de Nabucodonosor, da Média, da Pérsia, da Grécia, de Roma imperial. Hoje ainda existe Roma papal, só que com... não está, como fala... não está como antes, né? Porque antes era puro ferro, porque as duas pernas era de ferro. Nos pés já acontece o ferro misturado com barro. Então tá o império do diabo, né, com Roma, e o barro, que são os filhos de Deus, né? Que nós somos feitos de barro, né? E a gente, né, aqui tá tudo misturado. E nós estamos nas unhas da estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Que revelou o futuro para Nabucodonosor, que hoje é o nosso presente. Então, só tá faltando 2 acontecimentos para a volta de Jesus. Porque o evangelho do reino está sendo pregado e Jesus vai voltar. Então, para aquele que não conhece sobre profecia, a gente vai estudar, mas eu vou adiantar aqui só esses 2 acontecimentos para você ficar esperto. Que é o decreto de não comprar e nem vender, que fala no livro de Apocalipse, e o decreto de morte. E aí Jesus volta, porque no decreto de morte, né, acontece a vinda de Jesus, porque Jesus vai vir livrar o seu povo, né, da morte. E só tá faltando esses 2 acontecimentos, porque todas as outras profecias já se cumpriram. Estão se cumprindo agora mesmo, né? Enquanto a gente tá aqui estudando e conversando, já está acontecendo. E bora lá. E sobre esse assunto da abominação, da desolação, talvez eu faça um vídeo, né, um sermão, sei lá, falando sobre isso, né, porque tem muita gente que não sabe. E esse assunto é realmente um assunto que, né, mexe com a nossa mente, que é complicadinho de entender. Mas quando a gente estuda, né, pesquisa, tudo mais, fica mais leve, mais simples entender, né? Não mais fácil, mais simples, né? Porque para você entender, você precisa pesquisar, né? E estudar bastante. Então, de acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Há algumas evidências para acreditarmos que Daniel tenha escrito o livro que leva o seu nome. Ao escrever, ele usa primeira pessoa do singular.
Em segundo lugar, somente alguém que tenha vivido no sexto século a.C. podia conhecer detalhes como os contidos no livro. Por fim, se o próprio Cristo afirma que Daniel foi o autor, então não há razão para duvidar. E Daniel 1, verso 3 e 6, né? Quem era Daniel? A gente já viu, né? Que eles eram filhos de reis, né? Eles eram príncipes nobres, né? Que tá escrito. Que eles eram dotados de conhecimento, né? Tinha toda a sabedoria, era muito doutos em ciência, né? Tinha boa aparência, né? Então a gente vê que o nível dos três amigos, né? Eles eram um nível excelente, né? De nobreza. Não era como as pessoas colocam nos filmes, o povo de Deus todo feio, farrapado, sujo, né? Com barba e cabelo enorme, todo desmazelado. Não tinha isso, não, né? Eles eram reis, príncipes, eram príncipes, né? Filhos de reis. Então, quem era Daniel? Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém em 605 a.C., ele levou cativo para a Babilônia vários jovens da linhagem real da nobreza de Israel. Entre esses estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Então, no capítulo 2, o verso 28, e o capítulo 10, o verso 14, né? Quem já assistiu o estudo de Daniel 2, né, já vai ter uma noção da estátua. A mensagem de Deus foi clara. Uma parte do livro de Daniel Uma parte do livro de Daniel referia-se aos dias ainda muito distantes, período também mencionado na Bíblia como últimos dias, segundo Timóteo 3, o verso 1 e 2, e Pedro 3, 3. Estas profecias requerem especial atenção, pois se destinam especificamente ao tempo que vivemos. Então, por que Deus me fez, né, voltar ao estudo e voltar ao capítulo 1? Justamente porque Deus precisa que todos conheçam a história de Daniel e também estudem, né, as profecias que está contida no livro de Daniel, que antes era selada, mas hoje está revelada a todo aquele que quiser. E Daniel 12, 4 e 9, já que as profecias dadas a Daniel era para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Capítulo 12 a gente vai estudar ainda direitinho, tá? Mas hoje a gente vai precisar falar sobre isso. Então, o livro de Daniel teria uma parte selada, né? Que é o que eu acabei de falar, que era selado, mas hoje não é, porque chegou o tempo do fim. Então, a sabedoria do livro de Daniel foi espalhada no mundo. E hoje eu estou aqui também compartilhando um pouquinho para que você que nunca ouviu falar, né? Ou já ouviu falar, mas não tinha estudado, né? Só lido, né? Aqui você tem a oportunidade de estar estudando capítulo por capítulo, né? Com entendimento. E
era selado, né? Que seria compreendido apenas no tempo do fim. Daniel 12, o verso 2. Daniel recebeu instruções de fechar e selar essas profecias até no tempo determinado, mediante um estudo diligente do livro. Os mistérios de Deus seria revelado. Daniel 12, o verso 4. Então, essas profecias de Daniel, né? A gente só poderia ter esse conhecimento a partir do momento que entrasse o tempo do fim. Então, quando começa o tempo do fim, aí a sabedoria do livro de Daniel, o entendimento, né, a compreensão é dada a todos que estudam diligentemente, né, que está falando aqui. E Daniel 12, o verso 6 e 7, né, quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam então ser compreendidos, né? Que é a parte profética, né? Que mais para frente a gente vai estudar melhor sobre o tempo profético, né? Do livro de Daniel. E aí a gente vai ter essa compreensão melhor, né? Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui um livrinho, peraí. Acho que ele tá desse lado. Opa, tá desse lado. Aqui. Olha, esse daqui é um livrinho que eu arrumei com a minha mãe. Então aqui já tem um desenho que vai nos ajudar bastante quando a gente for estudar as profecias, né, de Daniel e também o seu período de tempo, né? Também tem falando aqui sobre as igrejas, mas eu acho que eu tinha visto aqui o período profético. Ai, gente, agora eu acho que eu vou deixar para depois, porque eu não sei em que parte do livro tá. Se é que foi nesse que eu vi também, né? Bom, mas a gente vai estudar depois melhorzinho, tá? Então não precisa ficar preocupadas, né, se não tá entendendo. Mas leiam, né, esses versículos que eu tô falando, eu vou deixar na descrição do vídeo para você ver na sua Bíblia, né? Por isso que eu não estou lendo aqui na minha Bíblia, porque eu quero que você leia na sua Bíblia, para você ter a comprovação por si próprio do que está escrito. Então aqui eu só tô dando uma resposta simples, né? Vamos assim dizer. E tá, quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam então ser compreendidos. Aí Daniel 12, o verso 6 e 7, as profecias seladas de Daniel só seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim, e isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Que fala Daniel 12, o verso 7. A expressão tempo é equivalente a um ano profético, né? Porque nas profecias a gente vê em Ezequiel. Aí aqui, veja Daniel capítulo 11, o verso 3. Aí aqui eu tenho uma plaquinha, né? Ó, aqui, não sei se vai dar pra ver. Eu não sei se dá pra ver o contrário isso daí. Ai, não vai adiantar, tá ao contrário. Então, aí aqui tá assim. Um tempo igual a um ano, que é igual a 12 meses. 2 tempos é igual a 2 anos, que é igual a 24 meses. Meio tempo é igual a meio ano, que é igual a 6 meses.
Então, totalizando aqui, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é igual 3 tempos e meio. E 1 ano, 2 anos e meio ano é igual a 3 anos e meio. E o total de 12 meses, 24 meses e 6 meses é igual a 42 meses. Então, em profecia, quanto tempo representa um dia literal? Em Números 14, o verso 34 e Ezequiel 4, verso 7. Ao lidarmos com período profético, um dia equivalente a um ano literal. Assim, o período acima pode ser interpretado como 42 meses ou 1260 dias, anos. Que aí você fazendo a continha de 42 vezes 30, né, que é 42 meses, vezes 30, que é 30 dias, igual a 1260 anos, né, profético. Esse período de tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, aparece também em Daniel 7, verso 25, quando fala no momento em que os santos, filhos leais a Deus, seriam entregues nas mãos do chifre pequeno. Né? E você vai para a história, você vê que na Idade Média, né, isso realmente aconteceu. Os filhos de Deus foi machucado, maltratado, estralhaçado, né, morto, cortado no meio, comido por leões, né, de tudo que foi jeito, o diabo fez durante esse período de 1260 anos, né, que fala a profecia, que o chifre pequeno iria fazer. Um poder antagônico a Deus, né, Daniel 7, 21, para serem perseguidos. Então, Deus permitiu que isso acontecesse? Deus permitiu. Tinha propósito? Tinha propósito. E a cada morte de um mártir que morria naquela época lá da Idade Medieval, crescia muitíssimo, né, as pessoas que se convertiam para Deus. Então, foi uma morte que foi para o crescimento da igreja, né? Eles morreram, mas deixaram semente, essa semente cresceu, né? No caso, germinou, cresceu e virou uma árvore frondosa, né? Então, tinha propósito. Então, na morte também tem propósito? Tem propósito. Quando é com Deus, sempre tem um propósito. Este período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo, que fala Daniel 7,25, se cumpriu na história dos anos 538 d.C. a 1798 d.C. Assim, o ano de 1798 dá início ao chamado Tempo do Fim. Então, quando começa o tempo do fim? Em 1798, né? Porque terminou o tempo de perseguição nesse período. Porque de 538 a.C. a 1798 tinha essa perseguição ao povo de Deus. Então, nesse período de 1798 começa, né, iniciado o tempo do fim. Então, aí começou os estudos, né, diligentes sobre o livro de Daniel e Apocalipse, quando as profecias seladas de Daniel seriam estudadas plenamente compreendidas. Veremos este assunto com mais detalhes mais adiante, né, que é o que eu disse, que a gente vai entrar nisso de novo, várias vezes, na verdade. E que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro, a gente vai ver em Amós 3,7. O profeta Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Daniel, diferente da maioria dos profetas, foi chamado por Deus para receber revelações
que se aplicam exclusivamente aos nossos dias. Então, Daniel é o profeta do tempo de hoje, né? No caso, era naquele tempo lá, ele recebeu, mas essa profecia só se cumprir no nosso tempo, né? Começou a se cumprir no tempo dele, mas, né, chegaria até o nosso tempo, o tempo do fim. É uma das profecias mais, né, cumpridas, né, mais longas, assim, é a do livro de Daniel, que chega até o nosso tempo. Veremos em cada história e profecia de seu livro mensagens divinas que nos fortalecem e animam à medida que nos aproximamos da última grande crise da história. Daniel 12, 1. Assim é imprescindível reservarmos tempo para o estudo deste livro. É o que a gente está fazendo agora. Que mais? Qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Então, se você tiver, né, a intenção de rejeitar, leia Provérbios 29, o verso 18 e 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Quando essas pessoas desprezarem a mensagem profética, elas perdem o padrão moral de Deus para as suas vidas. O resultado é degradação, pois sem Deus o homem se corrompe, né? Sem profecia o homem se corrompe, né? Então, sem Deus o homem se corrompe. A palavra profética é a forma que Deus usa para demonstrar que podemos confiar totalmente nele e nele no que diz respeito à nossa vida no presente e também no que ele tem revelado quanto ao futuro. Então a gente tem a plena segurança na palavra de Deus, porque tudo que Deus já tinha falado antes se cumpriu perfeitamente, né? Detalhe por detalhe se cumpriu. Então, quando Cristo veio, Deus, ele diz, eu vim para cumprir e não para, né, abolir, né, ou destruir. Então, Jesus, ele veio para cumprir o que disseram os profetas, né, no Antigo Testamento, para que a gente tivesse a plena certeza que tudo o que Deus diz é verdade. E o que ele diz que vai se cumprir é porque vai. Daniel 24:15, que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel. Lê e entenda, né? Que ele diz no finalzinho, quem lê, entenda. Esses são os desafios para todos nós, agora que descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas. Vamos aprofundar nosso estudo na próxima lição. Descobriremos como Deus cuida de seus filhos, independente das circunstâncias adversas. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Deus abençoe cada um de vocês, né? Que ele possa derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós, né? Abrir o nosso entendimento, nos dar discernimento, né? Para entender e comparar o que está certo e o que está errado, né? E nos abençoe com a sua presença, em nome de Jesus, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe e fica com Deus.